Om Jnana-timirandasya Gyananjanan Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Gurave Gaurachandraya Radhikaya Stadhalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhakta Bandhavam Gauramanovistam Purnam Radhadasyam Pradayakam Rupandugacharya Varyam Rupamanjari Preshtakam Patita Pavana Bandhavam Yugacharya Narayanam Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tuise Namaha Shama Sundara Shikanda Shekara Ismirahasara Murali Manohara Radhikara Sika Mam Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priya Vrindai Tulasi Devyai Priyai Keshavasacha Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo Ramo Hare Hare. Então, primeiramente, eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências à poeira dos pés de lótus de Paramaradatama Sri Guru Pada Padma Nitrila Vravista Om Vishnupada Paramahamsa Parivraja Kacharya Astotra Sata Srimad Shila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Shila Gurudeva. E também a todos os Shirupano Gauriya Guru Varga, a todos os Tridandis Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas, Vaishnavis, e a todos aqui hoje reunidos as minhas mais respeitosas reverências. Então, pela misericórdia sem causa de Srila Gurudeva e de todos os nossos mestres do passado, presente e do futuro, nós podemos nos reunir mais uma vez para dar sequência à leitura do Bhajana Rahasya, começando hoje o capítulo 3, Tritiyama Sadhana, ou a terceira parte do dia, que se chama Purvana Kalya Bhajana, que está referente ao Nishta Bhajana, ou Bhajana feito com a fé firme. E esse período do dia ele acontece entre as 8h30 e as 11 da manhã, aproximadamente. Texto 1. O terceiro verso do Sri Shikshastaka descreve a qualificação para Nama Sankirtana e o processo de cantar os santos nomes. Trinada pi sunichena tarora pi sahishnuna amanina manadena kirtaniya sadahari. Considerando-se mais insignificante do que uma folha de grama que é pisada pelos pés de todos, considerando-se mais tolerante do que uma árvore e desprovido de orgulho, oferecendo respeitos a todos de acordo com suas respectivas posições, devemos ou deve-se cantar continuamente os santos nomes de Shri Hari. Então, esse verso é um verso muito importante dentro do processo de sadhana. É talvez o mais importante verso. É a postura que nós devemos ter diante da vida, diante dos demais seres, diante dos Vaishnavas, para poder cantar os santos nomes de verdade. Esse é o famoso Siddha Pranali dos Gaudiya Vaishnavas. Para quem não sabe o que é Siddha Pranali, é o processo que leva à perfeição. Isso é utilizado Srila Gurudeva utilizava isso
em contraponto ao argumento dos Sahajiyas, que davam Siddha Pranali para os devotos muito neófitos e desqualificados, como se já lhes desse uma senha de acesso aos passatempos íntimos de Radha e Krishna. Srila Gurudeva sempre brincava num tom muito sério, na verdade, dizendo que o nosso Siddha Pranali é Trinada Pisu Nityana. Esse verso todo aqui do Shikshastakam. Então vamos ao comentário de Srila Gurudeva. Bhajana Rahasya Vritti. 4 sintomas são observados nos sadhakas que cantam os santos nomes de Sri Krishna sem ofensas. Primeiro, uma humildade natural, nascida de um total desapego pelos objetos dos sentidos. 2. Compaixão pura, sem inveja. 3. Pureza de coração e a liberdade total do falso ego. E 4. Uma atitude de respeito por todos, de acordo com suas respectivas posições. Tarorapi Sahishnuna se refere à tolerância de uma árvore. Uma árvore é muito tolerante. É tão tolerante que ela até mesmo perdoa e demonstra bondade, oferecendo uma sombra muito fresca, doces frutas, até mesmo para aqueles que vieram cortá-la. Porque os devotos de Shri Krishna são por isso os devotos de Shri Krishna são mais misericordiosos do que essa árvore. Eles demonstram bondade a todos, tanto amigos quanto inimigos. Essa compaixão é completamente livre de inveja. Embora tais devotos sejam do mais alto nível dentro do reino de Bhakti, eles permanecem livres do orgulho. Ou seja, são essas almas enviadas de Goloka Vrindavana, os nossos grandes mestres, que vêm a este mundo e manifestam uma grande humildade. Eles sabem que Krishna reside no coração de todas as entidades vivas e, portanto, eles lhes oferecem o respeito apropriado. Tais pessoas são verdadeiramente elegíveis para a prática de Krishna Nama Kirtana. E apenas os praticantes de Krishna Nama Kirtana podem alcançar Krishna Prema. Então aqui nesse verso, Srila Gurudeva ele enfatiza, essa questão de ser mais tolerante do que uma árvore. A árvore ela pode ser atacada, ela fica exposta ao sol, à chuva, ao frio, ao calor, ao dia, à noite, e não reclama. Você pode atirar pedras contra a árvore para conseguir pegar um fruto, e o que ela vai te dar em troca é aquele fruto doce. Você pode cortar os seus galhos, você pode até mesmo picotá-la, e ela continuará servindo como móveis, como lenha. Então, essa natureza da árvore, muito embora ela não faça isso por intenção, é apenas uma condição dela, reflete um comportamento que os Vaishnavas devem ter. Os Vaishnavas devem ter essa atitude de tolerância. Ou seja, não importa aquilo que fazem dele, ele sempre será útil, compassivo e prestativo, sempre oferecerá amor ao invés de ódio, em contrapartida àquele ódio que está sendo colocado contra ele. Essa é a natureza divina dos Vaishnavas. Mas não pensem que isso é algo fácil, isso é bonito de ouvir, fácil de entender, mas não é fácil de ser praticado. Isso requer, como Gurudeva diz,
muito desapego pelos objetos dos sentidos e muito apego pelos santos nomes. Aquele que canta os santos nomes de noite, esse sim é capaz de atuar dessa maneira. Do contrário, em algum momento seremos desafiados e colocados numa situação numa situação extrema, e a nossa reação muitas vezes é o oposto do que está sendo aqui sugerido para nós. Um outro aspecto é o aspecto da humildade. Aqui o verso compara a humildade com a grama que aceita ser pisado por todos e não reclama. Mas percebam que no verso Chaitanya Mahaprabhu ele diz, mais humilde do que a grama. Por quê? Será que ainda é possível ser mais humilde do que a grama? É possível. Porque a grama, ainda assim, após ser pisada, ela se ergue novamente. Ou seja, ela volta a ficar com vamos dizer, o falso ego dela, com o orgulho dela. Ela se levanta novamente. O Vaishnava não. Ele vai ser pisado e lá ele vai ficar. Ele não vai querer se reerguer após aquele pisão. Ou seja, ele não vai querer provar, né, que ele é melhor ou que ele não enfim, algo inútil, como poderiam estar dizendo contra ele. Enfim, ele permanece ali. Ele não reage. Um exemplo clássico disso é o passatempo de Rupa Goswami, né, com Vallabhacharya. Vallabhacharya veio para se encontrar com Rupa Goswami e fez uma correção ao que Rupa Goswami havia escrito. E Rupa Goswami simplesmente aceitou aquilo sem falar absolutamente nada contrário, sem tentar se explicar. Ele simplesmente aceitou, né, e ficou por isso mesmo. Mas Jiva Goswami, vendo que Vallabhacharya havia cometido um engano, fazendo uma crítica que estava infundada contra os escritos de Rupa Goswami, ele foi em defesa do seu guru e confrontou Vallabhacharya, né, mais tarde, longe de Srila Rupa Goswami, e tentou explicou para ele que ele estava equivocado, que jamais poderiam haver erros na literatura de Srila Rupa Goswami e que ele estava totalmente equivocado. Ele não havia compreendido a intenção das palavras de Srila Rupa Goswami. Vallabhacharya, também muito humilde, foi automaticamente até Srila Rupa Goswami pedir perdão por ter feito aquela crítica infundada. No entanto, o Srila Rupa Goswami ele ficou extremamente bravo com o seu discípulo Jiva Goswami e decidiu puni-lo. Agora percebam que a reação de Rupa Goswami é de punição. Por quê? Porque agora se refere a um discípulo, não se refere a qualquer pessoa ou uma pessoa pela qual ele tem que demonstrar respeito máximo. Então ele expulsa Jiva Goswami da sua associação, para que Jiva Goswami aprenda que nós devemos ser humildes e não ficar querendo disputar fama, disputar nome, a nossa reputação, como se isso fosse algo relevante. Os Vaishnavas estão cantando os santos nomes, eles já têm toda a riqueza do mundo, eles já são associados íntimos de Deus, o que mais eles querem? Nome, fama, adoração, prestígio, reputação no mundo material, isso para eles não é nada. Mas, então, Srila Rupa Goswami ele tinha que estabelecer esse padrão e por isso ele pune Srila Jiva Goswami. Mas em relação a Vallabhacharya, ele jamais falaria qualquer coisa. Aceitou tranquilamente a crítica que Vallabhacharya fez. Vallabhacharya sugeriu que ele reescrevesse de uma maneira X. Enfim, isso é um exemplo clássico. E não tem nem como comparar Vallabhacharya com o Srila Rupa Goswami, né? Então, agora, Vallabhacharya é também um acharya, é uma personalidade elevada. Então, ele merece todo o respeito, né? mesmo quando está equivocado. Então, isso é um sinal de humildade plena. Srila Rupa Goswami aceitou aquela pseudo-correção dele
sem jamais questioná-lo ou colocá-lo numa situação de desvantagem, porque ele poderia facilmente ter argumentado e provado que ele estava certo e que aquele conselho de Vallabhacharya não era correto. Então os Vaishnavas eles são assim, tá bom? Mas é claro que em outros momentos, contra outras pessoas, os Vaishnavas vão de fato se posicionar. Então, lembre-se que toda regra Vaishnava tem uma outra regra que condiciona ela, que é tempo, local e circunstância. Então, você não pode universalizar essas regras o tempo todo, tá? Para qualquer situação. Tá? Você tem que sempre contextualizar. Porque muitas vezes nós teremos que estabelecer o Siddhanta Vaishnava da maneira correta, contestando aquela pessoa que fez uma crítica. Tá certo? Então, há que se ter a perspicácia de saber analisar qual o momento certo de agir e qual o momento certo de calar, de acordo com aquela pessoa com quem você está interagindo, com o momento, com a situação, tá bom? Isso é muito importante. Muito bem, vamos para o texto 2. As características da rendição, Sharanagati, são dadas no Vaishnava Tantra, que diz: Anukulyasa Sankalpa Pratikulyasa Vivarjanam Rakshishatiti Vishvaso Goptritivaranam Tata Atmanikshepa Karpanye Sadavida Sharanagati. São os 6 tipos de rendição. Primeiro, aceitar tudo aquilo que é favorável a Krishna Bhakti. Segundo, rejeitar aquilo que é desfavorável. Terceiro, ter fé firme que Bhagavan sempre irá me proteger. Quarto, sentir-se totalmente dependente do Senhor Supremo, pensando que Bhagavan irá cuidar de mim. E quinto, se render completamente, Atma Samarpana. E sexto, ser humilde. Comentário de Srila Gurudeva. O sintoma de Sharanagati evidente num devoto unidirecionado é que ele se ocupa perpetuamente no serviço ao Senhor Supremo e aceita qualquer coisa que ele providencie. Ele, o Senhor Supremo. Tais devotos aceitam qualquer punição e como sendo a misericórdia de Sri Bhagavan. Eles sabem que toda a ação que acontece é apenas devido ao desejo de Krishna. Portanto, eles aceitam como os seus desejos sendo, na verdade, o desejo de Krishna e assim permanecem em paz. O devoto não pensa que Krishna o enviou a esse mundo para sofrer misérias, mas ele aceita as misérias do mundo quando ele faz um mau uso da sua independência. O sintoma de Sharanagati é que você abandona a falsa concepção de ser o autor independente, né, da vida e se abriga em Guru e Vaishnavas. Percebam que aqui tem um Siddhanta que Gurudeva coloca que assim, serve para todas as religiões do mundo. Gurudeva diz que o devoto rendido, ele sabe que Krishna não o enviou a esse mundo para sofrer, mas ele sofre porque ele se tornou independente de Krishna, independente do desejo de Krishna. Então muita gente fala, Deus nos enviou a esse mundo para sofrer porque Deus fez o mundo assim. Não, Deus não fez o mundo assim, você fez o mundo assim. As pessoas fizeram o mundo assim. E você não está vivendo aqui nesse mundo só agora. Você contribuiu para esse mundo ser o que ele é no passado, em milhões de vidas. Você também está construindo o futuro da humanidade, que será o teu próprio futuro, né?
que já foi futuro, hoje é presente, enquanto você me ouve, e esse presente será passado e um outro futuro que ainda não se desenhou será o presente. Tudo baseado nas suas escolhas. Eu tenho uma aula, uma palestra recente que eu dei lá no canal, que fala sobre o livre-arbítrio. Muito importante você assistir aquela palestra para que você possa entender tudo sobre o livre-arbítrio, como ele funciona. Tá bom? Muito bem. Então, continuando aqui o comentário de Srila Gurudeva. A característica intrínseca, Swarupa Lakshana, da rendição é aceitar Krishna como seu mantenedor, Goptritevaranam. E os outros 5 sintomas são as características externas, Tatashta Lakshana, de Sharanagati. Ou seja, para resumir, o principal processo de Sharanagati é esse, Goptritevaranam, ou seja, aceitar Krishna como seu mantenedor. Se você não tiver essa fé de que Krishna é o seu mantenedor, você não consegue praticar nenhum dos outros membros ou processos de Sharanagati. Por isso, esse é o Swarupa Lakshana do verso. Tá? O único aspecto de Swarupa Lakshana é esse, nesse verso. Enquanto que os outros são Tatastha Lakshana, são características externas, tá? Que dependem da característica interna. A fé firme de que Krishna sempre irá me manter é o significado de Goptritevaranam. No Bhagavad Gita 9.22, Krishna diz: Tesham nityabhyuktanam yogakshemam vahamyaham. Para aqueles que estão sempre absortos em pensamentos sobre mim e me adoram, por todos os meios e com uma devoção unidirecionada, eu mesmo preservo o que eles têm e levo até eles o que lhes falta. Krishna também diz: meus devotos jamais serão destruídos, ou jamais perecerão. Name Bhakta Prayasati. No 2º e 3º versos do Upadeshamrita, Shrilarupa Goswami também explicam 2 aspectos externos de Sharanagati: aceitar o que é favorável para a Bhakti e abandonar o que é desfavorável para a Bhakti. Esses 2 versos foram explicados em detalhes aqui no 2º capítulo deste livro. Nós já passamos por eles. Muito bem. Texto 3. Devemos abandonar a falsa identificação com o corpo material, Deha Abhimana. O Mukunda Mala Stotram, verso 37, diz: Idam shariram shatasandi jarjaram patati avasham parinam apeshalam kim moushodam prichasi mudadurmate niramayam Krishna rasayanam piba. Este corpo frágil, feito por 5 elementos e conectado por centenas de juntas, certamente irá perecer. Consequentemente, o corpo será queimado até as cinzas, ou virará comida de vermes, ou será transformado em excremento. Ó mente tola e malévola, você decorou este corpo nojento, com um apego sem sentido. O elixir de Shri Krishnanama é o único remédio poderoso capaz de curar essa doença da existência material. Você deve constantemente bebê-lo através do canto incessante dos santos nomes de Shri Krishna. Comentário de Srila Gurudeva. Devemos nos esforçar para servir Shri Govinda. E não tentar proteger inutilmente esta curta vida temporária do corpo. Não importa o quanto você tente proteger este corpo, que é feito de 5 elementos,
A sua destruição é inevitável. Portanto, este verso diz: ó mente malévola, abandone a prática de Astanga Yoga, exercícios físicos e outras coisas feitas para manter o corpo em forma. Apenas beba o néctar dos santos nomes de Shri Krishna. Apenas esse néctar pode libertá-lo, ou libertá-la, do ciclo de nascimentos e mortes. Pela misericórdia do santo nome, você alcançará a morada eterna de Shri Krishna e um corpo transcendental, através do qual você poderá render serviço ali. Você então se ocupará no serviço eterno de Krishna, Nitya Seva. Texto 4. Devemos ser tolerantes como uma árvore e compassivos com todas as entidades vivas. No Srimad Bhagavatam 3.9.12, Brahma diz: Nati prasidati tattopachito pacharair aradita ashura ganeir di bhadakamei yat sarva bhuttadaya sad alavhyayako nanna janeshu avahita surid antar atma. Ó Bhagavan, você está situado no coração de toda entidade viva, como a super-alma supremamente benevolente. Porque, devido à sua natureza compassiva, você sempre permanece agradável a todos. E você não pode ser alcançado pelos não devotos. Comentário de Srila Gurudeva. Sri Brahma está orando aos pés de lótus do Senhor Supremo. Ó Bhagavan, você está situado como a super-alma em todas as entidades vivas. Você é o amigo de todos. E apesar de não ser alcançado pelos não devotos, você está sempre sendo misericordioso com todos. Os semideuses o adoram, para que você fique satisfeito e satisfaça os seus inúmeros desejos materiais. Devido à sua natureza misericordiosa, você concede esses desejos. E assim você disse no Bhagavad Gita 4.11, Yejatamam prapadyante tam stateva bhajamyaham. À medida em que alguém se rende a mim e me adora, eu reciproco de acordo com isso, ou na mesma proporção. No entanto, você sempre concede uma misericórdia especial aos seus devotos. Embora a sua misericórdia esteja distribuída por toda parte, você tem um afeto especial pelos seus devotos. Isso não é uma contradição, né? Ou seja, apesar de Krishna dizer que é imparcial, na verdade ele não é imparcial. Por quê? Porque ele não pode tratar a todos da mesma maneira, porque nem todos o tratam da mesma maneira. Ele é imparcial na medida em que ele permite que todos possam interagir com ele da mesma forma, só que nem todos o fazem, né? Isso é um ponto assim, bem polêmico, né? Volta e meia isso é discutido na literatura, mas Srila Gurudeva já deixou isso muito, muito claro, que não tem como Krishna ser totalmente imparcial. Isso é impossível. Isso seria injusto com os devotos que são totalmente rendidos, como as gopis, por exemplo. Krishna ele é paradina em relação às gopis. Ele passa a depender do amor das gopis. Isso é muito mais do que apenas entregar a elas algo mais valioso do que entrega a outros. Ele passa a depender do amor delas. É uma relação em que ele passa a ficar dependente do seu próprio devoto. Então, no Bhagavad Gita 9.29, Krishna diz: Samoham sarva bhuteshu name dueshyo istina priya ye bhajanti tumam bhaktya maiteteshu chapyaham. Eu estou disposto de maneira equânime para todas as entidades vivas e não sou inimigo nem parcial a alguém. Mas, como aqueles que escolhem me servir com devoção e são apegados a mim, eu também sou forçado a manifestar mais afeto por eles. Muito bem, texto 5. A glória da virtude
de dar respeito aos devotos está descrito também no verso do Mukunda Mala Stotram 35, que diz: Shrinvam Shato Bhagavato Guna Kirtanani Dehena Yasya Pulo Kadyama Roma Raji Notpadyate Nayanur Vimalambu Mala Diktasya Divitam Aho Purusha Dhamasya. Se ao ouvir o Kirtana dos nomes da forma, qualidade e passatempos de Sri Hari, da boca de lótus de Guru e Vaishnavas, os pelos do corpo de uma pessoa não se levantam em êxtase, e o seu coração não derrete, e lágrimas não fluem de seus olhos, é porque a vida de tal pessoa miserável está condenada. Ou seja, se nós não temos esse tipo de reação ao ouvir os santos nomes e os passatempos de Krishna, é porque nosso coração está repleto de ofensas, repleto de apegos mundanos, porque o contato direto com o nome puro, ele produz esses efeitos. E isso é um sintoma que você pode ver claramente em alguém que canta o nome puro, né? Que canta Shuddhanama. O devoto que canta Shuddhanama, ele vai sempre estar manifestando esses sintomas. Do contrário, outras pessoas, outros devotos que são ainda em nível não perfeito, digamos assim, não irão manifestar esses sintomas. Comentário de Srila Gurudeva, Bhajana Rahasya Vritti. Os sadhakas executam bhajana, que executam bhajana, condenam as suas próprias vidas e se arrependem da seguinte maneira: mesmo que eu tenha ouvido Harikatha da boca de pessoas santas, o meu duro coração não derrete, e isso é o resultado das minhas ofensas. O coração daquele que ouviu as glórias dos nomes de Sri Krishna apenas uma vez derrete imediatamente, mas meu coração é incapaz de compreender esta verdade, e assim a minha vida é condenável. Existe uma história por trás disso, diz Gurudeva. Havia uma pessoa que veio para ouvir Harikatha na assembleia de pessoas santas. Ao ouvir o Harikatha, todos ali presentes ficaram saturados com bem-aventurança, mas o coração daquele homem não se modificava, não se transformava. E ele ficou muito triste por isso. No dia seguinte, enquanto ouvia o Harikatha, ele passou pimenta vermelha nos seus olhos, que começaram a lacrimejar. O Vaishnava que estava falando, o Harikatha, percebeu isso. Quando ele terminou o seu discurso, ele então chamou aquele homem e o elogiou, dizendo: as escrituras dizem que aqueles sentidos que se recusam a fazer Krishna Bhajan devem ser punidos. E hoje você colocou isso em prática. Ou seja, o sadhu que estava falando Harikatha percebeu que o cara não estava chorando de verdade, né? Que ele tinha colocado pimenta no olho, e ao invés de elogiá-lo, né? Enaltecê-lo por aquele sintoma estático do choro, ele disse: muito bem, você está de parabéns porque você puniu hoje os seus sentidos que não estão servindo apropriadamente o Harikatha. Então, o Srimad Bhagavatam ele diz: é inútil manter estes sentidos que não estão ocupados no serviço do Senhor Supremo. Ao ouvir isso, então, gotas de lágrimas verdadeiras fluíram dos olhos daquele homem. Então, vocês vejam o poder do Vaishnava. Então, de fato, aquele homem conseguiu chorar, porque o Vaishnava conseguiu tocar os seus olhos. Tocar o seu coração. Né? E as lágrimas, elas são um transbordamento do coração, transbordamento do sentimento. Quando esse sentimento já não cabe mais em nós,
ele é muito maior do que nós podemos contê-lo, nós então choramos. Muito bem. Vamos ao texto 6. O conhecimento das glórias de Shri Krishna está descrito no Mukunda Mala Stotram, verso 43. O verso é muito grande, eu só vou ler então a tradução. Shri Krishna, o Guru dos três mundos, nos protege. Vishwambara Krishna mantém todo o universo em todos os aspectos. Este mundo é manifestado por Krishna, isto é, pela sua energia externa. E, no momento adequado, ou seja, durante a pralaya, ou a destruição, toda a criação novamente se funde dentro dele. Shri Krishna, ele permeia o mundo inteiro, e o mundo inteiro está situado dentro dele. Shri Krishna manifesta toda a riqueza e opulência. Somos todos servos eternos de Krishna. Ofereço os meus respeitos a Shri Krishna. Comentário de Srila Gurudeva, Bhajan Rahasya Vritti. Enquanto os sadhakas cantam os nomes de Krishna, eles repetidamente cantam as glórias desses nomes. Eles oferecem-nos reverências e orações aos seus pés de lótus. Ó Krishna, salve a minha vida, me dando o seu darshan. Você é o mantenedor de todo o mundo. E, portanto, o seu nome, Vishwambara, se tornou, então, bem significativo. De você vem a criação, a manutenção e a destruição de todos os mundos. Milhões de universos estão situados dentro de cada poro do seu corpo. Porque eu estou presente neste mundo, eu também sou um servo insignificante. Por favor, então, conceda a sua misericórdia sobre mim. Prabhu, pela sua misericórdia sem causa, você fez com que as entidades vivas nascessem nessas formas humanas apenas para poder praticar Bhagavad Bhajan, sem o qual todo este universo seria inútil. Então, portanto, porque Bhakti não pode ser recebida sem a misericórdia, por favor, conceda-me a sua misericórdia. É um verso muito bonito, apesar de uma oração simples, mas traz muita profundidade. Mais adiante no Chaitanya Bhagavata, Madhya Kanda 1.202, é declarado: Jagateira Pitta Krishna Jena Bhaje Bapa Pitridrohi Patakira Janame Janame Tapa. Shri Krishna é o Pai do Universo. Embora a pessoa possa executar os deveres de mãe, pai, esposa, filhos, etc., se ele não executa bhajana do nome original do seu Pai Eterno, ele é ofensivo a este Pai, Pitridrohi, e ele será, então, punido pelas 3 misérias de Maya, nascimento após nascimento. Então, quem é o nosso Pai de verdade é Krishna. Então, devemos sempre glorificar o nosso Pai. Em seguida, o Chaitanya Charitamrita Adi Lila 6.85 declara: Keha mani keha namani shobatara das je namani tarahoi shei papenash. Alguns o aceitam, enquanto outros não. Ainda assim, todos são seus servos. Aquele que não o aceita, no entanto, será destruído por suas próprias atividades pecaminosas. As Escrituras também dizem: Dashavamedi punar eti janmani Krishna pranami na punar bhavaya. Mesmo que uma pessoa execute 10 sacrifícios de cavalo, ele nasce novamente neste mundo material. Mas aquele que oferece reverências a Shri Krishna apenas uma vez, jamais retorna a este mundo. Ó Krishna, eu eternamente ofereço as minhas
constantes reverências aos seus pés de lótus, que trazem o destemor. Muito bem, texto 7. Uma avidez imensa por Krishna Bhajana está descrita também no verso do Mukunda Mala Stotram 33. Krishna Tvadiya Pada Pankaja Panjarantam Adi Eva Me Vishattu Manasaraja Hamsa Prana Prayana Samaye Kafa Vattapitei Kantavarodhana Vido Bhajanam Kutaste. Ó Krishna, meu pedido é que o cisne da minha mente fique sempre confinado dentro da gaiola dos seus pés de lótus, né? E viva dentro deste oceano de raça. No momento da morte, a minha garganta irá ficar embargada com mucus, com ar e com bile, que no caso é o vata, o kapha e o pitta. E em tais condições, né, como eu poderei me lembrar do seu nome? Ou seja, aqui ele faz alusão, obviamente, ao momento da morte, quando é muito importante que nós pensemos em Krishna, e por isso é importante manter uma prática muito intensa. A prática intensa, constante, tem como prerrogativa treinar a mente, para que a mente não vacile nos momentos em que ela precisa se lembrar de Krishna. É muito fácil, no momento de desespero, no momento de lapso, de acidente ou algo parecido, a mente se apegue em coisas mundanas. Mas ela precisa estar treinada para se apegar a Krishna. Comentário de Srila Gurudeva. Uma pessoa que está inclinada à prática de Nama Bhajana, ela aumenta gradualmente o seu cantar dos santos nomes, né? Sentindo um arrependimento constante que dói em seu coração. Embora ele esteja cantando Harinama de noite, ele pensa, minha mente, ela sempre vive nos objetos materiais, e assim os meus dias passam em vão. Minha mente não está fixa nos pés de lótus de Nama Prabhu. Prabhu, como eu poderei ser liberado? Esse é meu pedido aos seus pés de lótus, para que o cisne da minha mente fique sempre confinado na gaiola dos seus pés de lótus e sempre beba este néctar. No momento da morte, quando o muco, o ar e a bile e outras coisas embarguem a minha garganta ou, vamos dizer, sufoquem a minha garganta, como eu poderei beber o néctar do seu nome? Se neste momento o seu nome não aparecer na minha língua, como eu serei capaz de alcançar a perfeição? Prabhu, eu oro aos seus pés de lótus para que no momento da morte eu possa abandonar este corpo enquanto canto constantemente os seus santos nomes. Uma oração muito forte e algo difícil da gente conseguir, muito difícil. Tem que ter muita misericórdia. Do contrário, a morte nos leva assim de maneira muito rápida e inesperada muitas vezes, até mesmo em leitos de hospital, quando você às vezes nem tem cante, nem tem cordão bramínico, porque quando você está no hospital eles tiram tudo, você não está usando tilaka. Então olha quanta miséria nesse mundo material, quanto esforço você faz para no momento da morte tudo, né, não terminar da maneira como você deseja. Então Maya não perdoa, Maya não alivia, ela não é conquistada tão facilmente, né, quanto a gente imagina. Então a gente não pode viver um sonho, uma ilusão de prática devocional, né? Não pode ser um passatempo nosso fazer prática devocional. Tem que ser realmente uma atitude constante, diária, uma busca incessante. E mesmo assim,
com aquele sentimento de que você não está fazendo o suficiente. Isso que é o mais importante. Um devoto que canta com sinceridade e rendição, ele nunca acha que já é suficiente. Ele vai cantar 64 voltas por dia, ele vai ocupar o tempo dele em adoração das deidades, em serviço do templo, ele vai pregar, ele vai fazer um monte de coisa, mas ele jamais acha que isso é suficiente. Quando você achar que você já fez o suficiente, meu amigo, é porque você não tem uma gota de Bhakti. Tá certo? Muito bem, então vamos encerrar aqui e vamos dar sequência ao verso 8 na próxima aula. Um bom dia a todos, Hare Krishna, Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha, patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha.